Bem-vindos a mais uma edição do programa A Entrevista. Desta vez tenho na minha companhia Catarina Marinho, candidata à presidência da Juventude Popular. Olá, Catarina. Olá, Sara. Antes de mais, também obrigada por estar aqui presente. Vamos começar esta entrevista por saber qual é o olhar para a Juventude Popular e perguntar-lhe quem é a Catarina Marinho e como é que entrou na política. Então, antes de mais nada, agradecer aqui o convite, esta exposição que estão a dar à Juventude Popular e especialmente aqui um canal que é de uma região em específico, do Itamega de Sousa. O que eu acho que é a melhor tradução da pessoa que eu sou é altamente confiante, muito trabalhadora e muito entusiasta com aquilo que eu faço. Eu venho de um meio pequeno, fui presidente de conselhia de uma conselhia pequena que é a Lourinhã, entrei na JP com 13 anos, na altura com uma luta na área da educação, que era os contratos de associação que o Partido Socialista queria acabar com eles na altura, e o meu gosto pela política começou nessa altura, queria muito perceber como é que as coisas funcionaram, foi aí que eu percebi que havia pessoas que eu não conhecia e que impactavam a minha vida e que também não me conheciam a mim, e eu entrei na Juventude Popular porque era a juventude partidária que mais e melhor representava aquilo que eu acreditava na altura e que eu hoje em dia obviamente também acredito, mas esta sou eu, tenho 26 anos, tenho um percurso já extenso daquela que é a minha política jovem e estou muito entusiasmada com este percurso agora que a Juventude Popular passa e que eu me candidato. E porquê esta candidatura? Então, esta candidatura avança porque eu acredito que dei de mim àquele que é o mundo real. Trabalho, ganhei a minha experiência e agora considero que tenho todas as valências para conseguir entregar um bom trabalho nesta estrutura partidária. E foi sempre isto que eu defendi, que nós deveríamos conseguir ter a nossa liberdade e desprendimento da política para ter a nossa vida pessoal e profissional, para depois conseguir trazer para a política aquilo que nós aprendemos e que percebemos que são de facto as verdadeiras necessidades da comunidade e, neste caso, de um jovem. Portanto, esta é a primeira razão pela qual eu avancei, porque acredito do fundo do coração que vou fazer um bom trabalho e porque tenho também uma equipa incrível que me acompanha a fazer isso. E depois a segunda, porque acho que a Juventude Popular está claramente num momento muito importante em que nós nos temos de realçar e de empoderar e mostrar que conseguimos ser a voz dos jovens portugueses e acredito do fundo do meu coração mesmo que vamos fazer um ótimo trabalho nos próximos 2 anos. E qual é que é a visão para a Juventude Popular e também aqui perceber o que é que há para mudar no nosso país? Então, a visão para a Juventude Popular, e focando agora nos próximos 2 anos, é nós conseguirmos dar a resposta às necessidades dos jovens, portanto, a nível de vida, e mostrarmos aos jovens que a Juventude Popular é a juventude partidária onde eles vão conseguir rever e vão conseguir perceber que somos a verdadeira voz deles. Da parte das necessidades que eles têm, o caminho que a Juventude Popular deve tomar, na minha opinião, é 3 em específico. 1, na área da educação, conseguimos nos focar naquelas que são as necessidades do jovem, para que ele consiga ter todas as bases para ganhar a sua independência, portanto, é o segundo pilar, para depois, com a sua independência, com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua vida, escolha Portugal para construir a sua família, o seu projeto de vida e faça então todo este percurso. Depois o segundo, que é a parte de estrutura interna na Juventude Popular. Eu quero apresentar uma JP mais organizada, que seja mais eficiente, que seja mais otimizada, que trabalhe, que ofereça formação àqueles que se querem juntar a nós, formação que vai da mais simples, como escrever um artigo de opinião, até à mais ideológica e profunda, e depois que seja próxima das estruturas, dos militantes base, que não seja uma coisa altamente hierárquica e que seja assim muito longínqua. Estas são as 2 visões. E isto vai, obviamente, dar resposta depois à segunda pergunta, que é: Portugal precisa de uma juventude que faça. E por isso também é que o slogan da minha candidatura é do dizer ao fazer, porque nós acreditamos que momentos como este são importantes, em que nós discutimos e falamos e debatemos, mas mais importante ainda é nós traduzirmos isso para a ação. E é isso que falta em Portugal. Nós somos, culturalmente, um povo que diz o que é que está mal, o que é preciso mudar, mas que depois tem algum tipo de travão que o faz não avançar para a ação em específico. Eu quero muito que a Juventude Popular seja essa ação, esse movimento, esse grupo de pessoas que está pronta para ir para a rua, falar e dizer o que é que defende e concretizar aquilo que são os nossos ideais e aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o país. E que travões são esses que falou? Os jovens que ainda não têm muita atenção a certas situações, não têm um papel tão ativo, ou há outras questões que impedem de avançar?
Eu acho que existe, culturalmente, na comunidade portuguesa, existem várias razões. No caso dos jovens em específico, e visto que eu me estou a candidatar à JP, existe uma coisa que acaba por ser má, que é os jovens olham para a política como algo distante, que não tem impacto, onde as políticas que são tomadas sem ouvir as pessoas que precisam dessas políticas e, portanto, o que acontece é, vou-me distanciar porque eu acho que não vou ter nenhum impacto, as pessoas que estão lá não têm impacto nenhum e por aí vai. Na minha opinião, as juventudes partidárias, todas elas, mas eu espero que a Juventude Popular obviamente seja a líder nesta visão, é mostrar que nós precisamos que todos os jovens se juntem, que todos os jovens participem, porque só com a participação de todos é que nós vamos conseguir chegar a boas ideias e a boas ações. Portanto, dando aqui um exemplo que se calhar pode ser um bocadinho duro, mas se todos os jovens que têm pensamento crítico, que querem fazer de facto alguma coisa pela comunidade e que querem acrescentar valor, decidem não apostar de forma nenhuma na política, o que vai acontecer, infelizmente, é que vai ficar um grupo de jovens, que podem também ser bons, mas em menor número, ou então outros, a maior número, que estão aqui porque gostam do ambiente, mas não têm propriamente grande coisa para acrescentar, que de facto vão fazer uma política que não tem tanto valor. E eu quero mesmo é que estes jovens percebam que têm de se juntar. Pode ser a Juventude Popular, pode ser de forma independente numa Assembleia de Freguesia, por aí em diante, mas que participem e que a sua voz seja ouvida. Isto, a nível cultural, em Portugal acontece bastante e é uma coisa que nós temos de desmistificar, a começar por este tipo de entrevistas, em que nós podemos falar sobre isto e podemos explicar que é um muro que nós queremos ultrapassar. A política em Portugal ainda está um bocadinho envelhecida. Será por aí sim, também o vosso olhar é que seja mais os jovens a apostar na política e que se façam mais ouvir? Sim, eu até dei uma entrevista há pouco tempo, onde eu claramente disse que quero muito ser quem desafia. Nós queremos apresentar propostas e na moção que vou apresentar no Congresso temos propostas que são pensadas, que têm cabeça, tronco e membros e que de facto o impacto é incrível, mas também queremos chegar à mesa, neste caso o CDS-PP, e desafiar aquilo que o partido está a propor. Porque é aí que nós conseguimos acrescentar, neste caso, ao partido, este valor. É uma visão, é uma ideia, é uma forma de viver que já não têm, porque viveram noutros tempos quando eram mais jovens, porque agora têm uma diferente visão, diferentes prioridades, e que temos de ser nós a bater na mesa e dizer, calma, olhem para este tema. Ouçam-nos, nós temos boas ideias, se calhar podemos de vez em quando ser demasiado arrojados, mas pelo menos vamos encontrar ali um consenso entre aquilo que está a ser feito e que pode ser já um pouco sistémico e aquilo que nós chegamos para abanar as águas e encontramos ali um ponto de equilíbrio. Este, para mim, é o espaço que os jovens têm de ocupar. É mostrarem que podem ser este abanar, mas com qualidade. Porque há muitos jovens, e em Portugal então é a grande maioria, que têm uma capacidade incrível e que têm muito para acrescentar. Falamos na juventude e agora falamos também na juventude no feminino. Isto porque a Juventude Socialista também elegeu ainda há pouco uma mulher. Chegou a era feminina às juventudes? Talvez tenha chegado a era feminina, o que é bom termos jovens mulheres líderes. Eu acho que é importante nós não confundirmos porque não vale a pena, não é apenas suficiente ser-se mulher, ou seja, uma mulher não é melhor que um homem só por ser-se mulher. O que eu quero é que nós, obviamente, demos espaço a que as mulheres tenham voz e cada vez estão mais a ter, e isso é uma coisa muito boa, mas não esquecendo que é preciso o mérito, é preciso a convicção, é preciso a energia, é preciso a experiência também, o trabalho. Eu espero mostrar isso com a minha candidatura, acho que estamos a apresentar estes valores todos de forma muito clara, mas só deixar claro que é bom que estejamos a ocupar este espaço, mas não é por si só apenas a razão pela qual eu acho que é este ponto positivo. Agora olhamos para o país de uma forma geral, perguntar-lhe se considera que atualmente o Estado e o nosso Governo está a fazer um bom papel, apesar de ainda ser recente. Mas como é que avalia? Sim, eu acho que durante este curto período que nós temos agora deste governo da Aliança Democrática, o balanço é positivo. Há algumas coisas que precisam ainda de limar. Exatamente, precisam de ser arestas por limar, que nós claramente precisamos em algumas áreas. Precisamos também, lá está, numa Assembleia da República, que todas as vozes sejam ouvidas. Eu fico, obviamente, muito feliz que o CDS-PP tenha voltado à Assembleia e que consiga agora ter duas vozes que deem lugar àqueles que são os nossos valores. Sinto que a juventude tem sido
de uma forma equilibrada, valorizada, e tem sido um tema que nós temos discutido. Acho que ainda pode ser mais. E temos muitas propostas que eu espero que depois o Governo apanhe e possa conseguir implementar. O balanço é positivo, mas ainda com bastante trabalho pela frente, e eu acredito que nós vamos ter também muita voz naquilo que será o futuro dos próximos anos. Muito bem, agora falamos nos pilares da candidatura, que já foi falando, aliás, aqui. São a educação, a independência e a família. Começamos pela educação. A minha pergunta é, o que é necessário reformular no nosso ensino? Existem aqui algumas coisas, eu se calhar vou focar-me em três. Uma que é, nós continuamos muito com um sistema de educação muito focado no Estado, na necessidade do Estado e não tanto focado no aluno. Portanto, para mim, a primeira coisa é, vamos começar a olhar para a necessidade que cada jovem tem, a especificidade que cada um de nós na comunidade temos. Isto para mim é a primeira. Depois a segunda, que é o meu tema pessoal, não é? Que é a liberdade de escolha no ensino, que é uma coisa que nós não conseguimos de forma nenhuma aplicar a curto prazo, porque é demasiado complexo, requer uma reforma muito grande, mas que eu acho mesmo que nós devíamos preparar os próximos anos para nos aproximarmos a outros países da Europa que têm um sistema incrível, com uma ótima qualidade, uma alta qualidade, e depois, em terceiro, o ensino superior. Existem vários temas no ensino superior que eu acho importante serem tocados. Um que eu acho importantíssimo e que neste momento já é a bandeira é a propina, o tema da propina, que a esquerda pega como grande bandeira sua. A grande proposta que eles têm é a propina zero. Eu discordo totalmente. O que vamos apresentar é sim um apoio naquelas que são as necessidades que o jovem de facto tem para ir para o ensino superior, que é a habitação, a mobilidade e a alimentação. Estes sim são os pesos financeiros que um aluno do ensino superior tem e que faz muitos não irem. E, portanto, temos aí de retirar as desigualdades e dar mais oportunidades aos jovens que querem entrar nesta área. Não é também que importante olharmos um pouco para os professores, que no fundo muita controvérsia cá na educação é precisamente também a falta de atenção para com os professores, no caso. É preciso também olhar para eles primeiro, para depois também se olhar para os alunos e para o ensino. Sem dúvida. Eu acho é que o que nós temos em cima da mesa é um tema com os professores que é altamente complexo. Vários governos já passaram, disseram que iam conseguir resolver e que não resolveram. E eu aqui não sou hipócrita, não é? Não é por, neste momento, o governo ser da minha cor, parte do governo ser da minha cor partidária, que eu vou dizer que estamos a fazer o melhor trabalho ou não. A verdade é que é mesmo um tema difícil. O que nós, neste momento, estamos a propor é que nós comecemos a olhar para este tema da parte de baixo do funil, ou seja, nós estamos a querer resolver o tema dos professores do dia para a noite, e isto vai ser impossível. O que eu quero apresentar é uma proposta onde nós começamos a resolver este tema com os jovens que querem ser professores. Uma proposta muito simples sobre isto é, por exemplo, eu quero ser professora, moro em Lisboa e se calhar em Lisboa eu não tenho vagas para ser professora e, portanto, eu vou ter de me deslocar para o Algarve, para Castelo Branco, não sei, para qualquer parte do país. A nossa proposta é nós darmos essa informação de antemão ao aluno que se está a formar para ser professor, para que ele tenha a correta expectativa que vai ter de seguir este caminho. Depois temos uma série de propostas sobre apoios para, de facto, haja esta deslocação, mas existe uma expectativa que está em linha com aquela que é a realidade do país, porque a verdade é que é impossível nós resolvermos este problema de um dia para a noite, mas é possível nós olharmos para isto a longo prazo e dizermos que daqui a 5 anos, 10 anos, vamos conseguir ter este problema resolvido e muito mais apaziguado. E fazendo aqui um parênteses, precisamente para a área do trabalho, é algo que também falha nos jovens, muitas vezes, os trabalhos mais precários, não darem tanta atenção a um emprego jovem. Não sente isso? Sem dúvida. Também, na verdade, passamos para o trabalho, mas que tem muito a ver com a educação. Um tema que eu não toquei na educação, mas que é importante para mim, que é desmistificar o curso profissional. Hoje em dia, um aluno que vai para o curso profissional é porque não teve as notas suficientes para ir para o ensino superior e culturalmente é isto mesmo, não é? Nós, se estivermos a falar em café, aquela pessoa vai para o curso profissional. Mas acha que é por esse motivo? Isto é um grande motivo para nós termos muitos jovens depois que vão para outros países fazer um trabalho que nós precisamos em Portugal e que eles estão a fazer lá fora. E única e exclusivamente porque é uma coisa cultural. É muito importante nós desmistificarmos
o curso profissional. É também importante darmos ali alguns toques, isso também vai estar presente na moção, que é conseguirmos que também seja mais exigente e que dê mais, o aluno tenha mais formação e que o aluno dê mais de si, mas para que ele depois fique, e estes trabalhos que são precários, sejam também vistos primeiro como dignos e depois com um trabalho muito, muito grande a nível de salário, que também é uma palavra muito usada pela esquerda, mas nós não podemos ter medo de usar, que é, precisamos de melhores salários que sejam dignos com aquilo que o jovem está a adicionar à sociedade. Isso sem dúvida. É mesmo isso, a competitividade salarial para um jovem que por vezes não é aquilo que é esperado por alguém que precisa de, como já falámos, de uma deslocação e não tem dinheiro depois para pagar as contas e acaba por, se calhar, nem exercer o que acabam por estudar. Exatamente. Assim. E muitas vezes também o que acontece, e já que estamos ainda neste ponto da educação com o trabalho, é os jovens que são trabalhadores estudantes, que têm uma vida altamente difícil, porque têm de combinar ali duas prioridades muito, muito grandes na sua vida e que não têm um apoio assim tão grande. Têm um apoio do lado da universidade para exames, notas, tempos que podem ficar sem ir às aulas, mas depois a nível fiscal não têm esse apoio. E nós aí também vamos apresentar uma reforma fiscal que vai muito de encontro com a necessidade do indivíduo, mas depois também com a necessidade de empresas e do jovem empreendedor que quer lançar a sua empresa numa grande cidade ou então mais no interior do país, que Portugal não tem assim bem o interior, mas no interior do país, que ele consiga também ter esse espaço. Isto é muito importante. Sem esta reforma é muito difícil nós conseguirmos competir com os nossos vizinhos na Europa e vamos estar sempre em desvantagem. Precisamente esse ponto, a seguido vem a independência, onde têm aqui uma premissa que é a isenção de IRS para o trabalhador estudante até aos 25 anos com rendimentos máximos de 15 mil euros anuais e aumento do limite de isenção de retenção na fonte e de IVA para trabalhadores independentes. A minha pergunta vai em direção a como é que garante que estas medidas de isenção fiscal beneficiam realmente os jovens e não criam desigualdades? A primeira coisa que essa medida faz é nós termos mais informação de quais é que são os jovens que estão a trabalhar. Isto é um tema que nós sabemos. Muitos jovens trabalham e depois recebem debaixo da mesa. Isto é mau porquê? Porque nós não temos a informação de onde é que o jovem está a trabalhar, se está a trabalhar, se é só estudante, se não é só estudante. Portanto, isto é a primeira coisa que resolve. A segunda coisa que resolve, na verdade, que é a nível das desigualdades, é eu tratar um jovem trabalhador estudante, independentemente dele morar em casa dos pais ou dele estar a alugar uma casa para conseguir estudar na universidade, eu estou a tratá-los os dois como dois jovens ambiciosos que querem adicionar à sociedade. E, portanto, independentemente daquela que é o seu estatuto social, eles têm a oportunidade igual de conseguir acrescentar e de ver esse retorno devolvido. Eu, neste caso, especialmente nesta altura muito jovem daquela que é a sua carreira ou então a parte final daqueles que são os seus estudos, não devemos tanto olhar para essa parte, devemos conseguir igualar mais aqueles que são os perfis e darmos todas as ferramentas para que qualquer um dos dois consiga fazer aquilo que quer e consiga contribuir. Falamos também de um lançamento de uma linha de acesso ao crédito para startups através do Banco Português do Fomento. Como é que isto pode ser feito sem evitar abusos e garantir que haja um retorno para a economia? É obviamente importante nós conseguirmos ter uma boa regulamentação para conseguir acompanhar estas pequenas empresas que estão a ser lançadas. Hoje em dia em Portugal isso não é um problema. Nós temos incubadoras que fazem um acompanhamento muito forte e um ótimo trabalho nessa linha. Portanto, não é uma preocupação que eu tenha assim de cabeça. O que é que nós conseguimos claramente garantir é que com o correto acompanhamento, porque existem estas tais incubadoras, estas empresas vão conseguir dar trabalho ou então acrescentar à comunidade onde estão inseridas. Portanto, tenho a certeza que os jovens que têm um objetivo muito específico de lançar o seu negócio e de serem produtivos, nunca vão querer dar um passo atrás e fazer alguma coisa que não seja dentro dessa linha. Estou muito confiante que isto será um passo para eles terem mais motivação e mais conforto de avançarem com aqueles que são os seus sonhos. E nesta área da independência, o que é que está também aqui a falhar? Por exemplo, a habitação também é algo que para os jovens é muito complicado, por todas estas características que aqui acabamos de falar, há mais também a afetar. A habitação é uma que provavelmente é dos maiores flagelos que nós temos, não só em Portugal continental, também nas regiões autónomas, é bastante difícil. Outra coisa que também dificulta muito a independência de um jovem é a estabilidade financeira. Eu dou sempre um exemplo que parece muito pequeno, mas que faz toda a diferença, que é, eu hoje em dia abro a minha aplicação do banco e das primeiras notificações que eu tenho é o quão fácil é pedir um crédito pessoal.
E se um jovem que tem esta aplicação, mas não tem a formação ou o conhecimento do impacto que aquilo pode ter na sua vida pessoal, fizer essa ação, pedir esse crédito, está a hipotecar já um período fulcral da sua vida. Portanto, a Juventude Popular, para mim, até deve ser aqui um meio de apresentar-se como formador, para o jovem saber qual é que é o impacto das suas decisões. Outra coisa também é o salário, estávamos a falar há pouco. O salário está muito também linkado com, infelizmente, algumas carreiras em Portugal que são necessárias e que não são propriamente apelativas ao jovem. Agricultura, serviço militar, área da saúde, professores. Nós, neste momento, temos muitos jovens que seguem estas carreiras por sentido de missão ou por gosto pessoal, e nós temos de ter a certeza que, para além desse gosto pessoal e missão, eles têm também uma visão de futuro de, olha, daqui a 10 anos vou ter uma ótima carreira. Neste momento isso não acontece e são carreiras que nós necessitamos mesmo de ter em Portugal e precisamos dar esse espaço e esse conforto ao jovem. E dessa estabilidade também depois vem a família, um dos pilares também. Falam numa linha telefónica de apoio à maternidade a funcionar 24 horas, todos os dias, para o apoio de mães e recém-nascidos. Esta temática leva-nos aqui também um pouco à saúde. A minha questão prende-se por saber se a saúde, como está o estado dela em Portugal, e nomeadamente na obstetrícia, este impacto, se não for mudado a curto prazo, pelo menos tentando a curto prazo, cada vez menos vamos ter aqui famílias? Sim, é um tema muito sensível. O que nós precisamos ter a certeza, para mim até, antes de nós chegarmos aí, e vou fazer uma introdução até ao tema muito rápida, eu ter a certeza que um jovem casal decide ter o seu primeiro filho em Portugal, requer uma série de coisas. Requer que se sentem seguros em Portugal, requer que sabem que têm uma creche, uma escola ao pé de si, sabem que a família está perto para dar o apoio necessário, sabem que têm um hospital perto e por aí em diante. E assim vamos. No caso do tema da saúde, o problema de Portugal nunca foi a qualidade. O tema em Portugal sempre foi a acessibilidade. E nós o que precisamos de encontrar, da mesma forma que eu estava a dizer há pouco sobre os professores, dizermos onde é que aquele professor vai ter de ir porque não vai ter vaga em Lisboa para ser professor, fazer a mesma coisa com a área da saúde. E explicarmos aos jovens que a expectativa é que, se calhar, eles sejam enfermeiros na Covilhã, por exemplo, em vez de serem no Porto. Isto é importante numa ótica de preparação da minha vida, porque se eu tiro o meu curso, decido que quero ser enfermeira no Porto e depois a minha expectativa é completamente enviesada, vou para Amsterdão, por exemplo. Portanto, Portugal tem de ser o primeiro a dar a mão e a dizer, olha, eu preciso de ti, se calhar não exatamente na forma como tu estavas à espera, mas desta forma. E estou-te já a dar esta informação. E depois temos de dar, obviamente, o apoio para que os jovens possam ir para a Covilhã, neste caso, e que se fixem lá. Este tema da família é particularmente importante. Nós, por acaso, foi uma coisa interessante que nós fizemos, uma série de entrevistas a jovens que não são da JP, que era para sermos o mais transparentes possíveis, e perguntámos o porquê de eles não serem pais com 27, 28 anos, e a grande resposta nunca era porque eu precisava do IVA ou do IRS de volta. Nunca foi este tipo de resposta. Foi sempre, porque os meus pais não vivem ao pé de mim, então não têm o meu apoio, porque a creche que está ao pé de mim está cheia e eu não vou conseguir vaga. Era sempre coisas muito práticas. A meu ver, o que nós temos de apresentar aos jovens é também propostas muito práticas. Um exemplo, por exemplo, nas creches, é eu sou mãe, não tenho vaga para o meu filho numa creche, o Estado, numa creche pública, como é óbvio, o Estado, em vez de não me dar nenhuma solução, esse valor, que seria a vaga do meu filho, dá-me. E eu faço a minha gestão, dou à minha mãe ou ao meu pai para deixarem o seu trabalho e ficarem a tomar conta do neto, ou então uso parte para colocar numa creche privada, mas eu mãe, eu casal, eu família, eu tenho a certeza que pelo menos tenho este conforto e que tenho esta resposta se precisar de alguma coisa. Estará o nosso Governo pronto para abraçar esses apoios? Neste momento não, e aliás o que nós vamos apresentar é uma reforma administrativa para pouparmos no Orçamento de Estado, para conseguirmos alocar investimento nestas políticas de família, porque acreditamos vivamente que é onde nós precisamos mesmo de olhar. Nós estamos a perder muitos jovens, é mais do que conhecido. Precisamos, a meu ver, prioridade número 1, os que cá estão, os que fiquem, não deixá-los fugir, e depois uma segunda prioridade, olharmos para aqueles que estão lá fora e fazer com que eles voltem. Mas temos mesmo de ter certeza que eles escolhem Portugal para ficar. Olhamos aqui também para um assunto que está interligado também com a maternidade, que estão a existir números elevados do aborto, e é um tema que ainda há pouco tempo foi debatido no Parlamento e causa sempre alguma polémica. Qual é a posição da Catarina em relação ao aborto? Eu sou contra a IVG, sempre fui, sou a favor da vida.
O que nós temos neste momento, a lei que nós temos, é uma decisão dos portugueses, portanto, assim será para fazer. O que eu irei sempre fazer, e dei a minha voz agora quando este tema foi à Assembleia da República, é no alargamento de prazos. Não me faz qualquer sentido que estejamos a discutir este tema quando não temos um sistema de saúde que esteja a funcionar e que dê resposta a tempo útil aos portugueses, e neste caso às mulheres. Contudo, estamos a olhar para mim ao contrário. Devíamos estar a falar sobre porque é que a mulher tem de escolher tomar esta decisão e não no final, que é toma esta decisão ou não. Portanto, percebermos que temos de apostar na educação, temos de explicar quais é que são as consequências, conseguirmos, de alguma forma, também colocar estas mulheres que passaram por esta experiência confortáveis para darem o seu exemplo e falar de viva voz, parece muito importante para termos uma juventude, neste caso jovens mulheres, com toda a informação possível para tomarem uma decisão consciente neste momento final, mas principalmente na fase anterior, que é saber os riscos do que é que eu posso estar a fazer. E agora uma breve também análise pela cultura. O que é que em Portugal está a falhar, ou o que é que há de bom, o que é que há para acrescentar? Bom, o tema da cultura é um bocadinho sensível. Neste momento, a cultura em Portugal é muito de amiguismos e isso acaba por ser injusto para até muitos jovens que querem lançar o seu negócio, que querem acrescentar valor àquela que é a nossa cultura. Para mim, o mais importante é nós conseguirmos acabar com esta quase passagem de testemunho, de certa forma, que nós temos, e termos a certeza que os jovens sabem que em Portugal nós temos uma cultura que é, na verdade, acessível e que está pronta para ser consumida. Em Portugal, pela Europa, nós temos muitos países onde o nível de consumo cultural é muito alto, em Portugal não tanto, e não por jovens, pela comunidade como um todo, e, portanto, conseguimos desmistificar a forma como se trabalha, especialmente quando falamos sobre projetos que vêm da Europa e que dão dinheiro e como é que são escolhidos por aí em diante. Temos de trabalhar na transparência de como é que isso é feito e depois, em segundo, dar esta abertura aos jovens e mostrar que eles podem consumir este conteúdo que é tão nosso e que precisa de ser cultivado ainda. Se for eleita, quais é que serão as prioridades imediatas para transformar no país? Bom, eu diria que é muito aqueles pilares que eu disse. Na educação, focaria no ensino superior, conseguirmos que os nossos jovens que querem ir para a universidade, para o ensino superior, têm de facto naquela que são as suas maiores dificuldades, habitação, mobilidade e alimentação, esta ajuda. Em segundo, na independência, conseguimos apresentar uma reforma fiscal que de facto fixe os jovens que cá estão e depois nesta segunda prioridade que faça com que os que estão lá fora voltem e depois a família ter a certeza que os jovens escolhem Portugal para construir o seu projeto de vida e que se sentem seguros para o fazer. E já agora, acrescentando uma quarta, que é a juventude popular, mostrar-se ao país como uma juventude partidária entusiasta e que está pronta para dar voz àquelas que são as suas necessidades e representá-los da melhor forma. No futuro, como é que espera olhar para o país daqui a alguns anos? Eu espero olhar para um Portugal que tem uma economia mais forte e que por isso tem famílias e que tem uma comunidade mais proativa, que trabalha mais, que faz mais, que vai do dizer ao fazer e que consegue colocar e marcar Portugal no mundo. Muito bem, Catarina. Muito obrigada, pela entrevista. Catarina Marinho, que é então candidata a presidente da Juventude Popular, com os pilares da educação, da independência e da família, com um olhar para a juventude. Este programa tem o apoio de